Senhoras, senhores e outros, hoje vamos falar sobre a Emília. A senhorita Mernes é uma cantora e compositora argentina que com certeza vem chamando bastante atenção nos círculos de pop e música latina em geral, e por mais que ela não seja uma novata na indústria, afinal já contava com alguns anos de experiência séria como a cantora principal da banda uruguaia chamada Rombay, eu acho que é bem válido afirmar que a fama especificamente ao redor de seu nome é relativamente recente. No decorrer de 2019 e 2020, ela foi lançando uma série de singles que foram abrindo várias portas para sua carreira, obtendo bastante sucesso comercial e estabelecendo conexões muito importantes com outros nomes grandes de seu meio, como Big One, Alex Rosé e FMK. Acumulando esses hits, não só a Emília foi nomeada e eventualmente até premiada por diversos eventos centrados na música latina, mas também aumentou a demanda para afirmar esse novo capítulo de seu trabalho, que obviamente precisava vir na forma de um álbum de estreia. E chegando em 2022, esse pedido foi realizado e batizado com o nome Tu Crees em Mi. Em primeiro lugar, sim, esse lançamento foi outro sucesso notável em números, com algumas de suas faixas ultrapassando centenas de milhões de streams, mas assim, eu mesmo escutei o projeto enquanto me preparava para esse vídeo, e pessoalmente eu não achei lá grande coisa. Tipo, na sua essência é só um LP super padrão de pop, R&B e reggaeton, que tem uma ou outra ideia interessante espalhada por aí, mas sinceramente nada que de fato me deixou impressionado ou algo assim. A verdade é que se dependesse só desse lançamento, eu não acho que teria muitas razões para voltar para conferir os trabalhos novos dela, mas não foi esse o caso porque, mesmo passando um pouco mais de um ano desde sua estreia, a nova sequência de singles já conseguiu deixar bem explícito um amadurecimento drástico na visão artística da senhorita Mernes, ao ponto de conseguir atrair até mesmo pessoas fora das bolhas de discussão musical latinas, como tecnicamente é o meu caso. Então, como de costume, like e se inscreve no canal apenas se você quiser, é claro, e vamos tirar a dúvida. Emília, no que se refere a números, streams, etc, você já está bem tranquila, mas será que já não está na hora de deixar a sua marca artística na história do pop latino? É isso que vamos ver. Bom, aqui estamos nós com um projeto chamado de MP3, e como eu acabei de falar, ele marca um momento bem interessante de aumento na ambição e direção sonora da Emília, onde ela mesma comentou que a base criativa do álbum era fortemente originária de sons populares nos anos 90 e 2000, e por mais que visualmente eu acredite que sim, ela foi bem sucedida em honrar essa estética, sonoramente eu não sei se isso acabou se concretizando tanto como eu esperava. Sem dúvida temos várias partes que trazem uma leve vibe retrô, mas ao meu ver a produção geral das músicas pareceu bem mais eclética e espalhada por estilos de outras épocas, e pode até parecer que eu falo isso num tom negativo, mas na verdade acaba sendo bem o oposto. Essa variedade mais extensa à disposição dela torna a tracklist bem mais divertida e imprevisível, abrindo várias oportunidades para Emília e companhia explorarem suas ideias. Antes de começar a falar sobre as tracks, vale avisar que, no momento que eu estou gravando o vídeo, a música Jet Set, que conta com o feat extra da Nath Peluso, ainda não está disponível para ouvirmos. Eu não vou mentir, gente, eu realmente não gosto dessa estratégia de bloquear faixas para lançar como single depois, mas que fique avisado que para avaliar esse LP, eu não vou estar considerando ela na lista, beleza? De qualquer forma, a Facts é marcada por um ritmo bem dançante, onde especialmente no início ela acaba me lembrando bastante a melodia inicial daquela música I Got The Power. Eu não sei se isso é só viagem da minha parte, mas é uma coisa que ficou na minha cabeça e eu acho bem divertido. E falando sobre a produção em geral, eu gostei bastante do baixo sintetizado, que realmente tem um tom retrô de anos 2000 que ficou muito certinho. E aprecio também detalhes como os efeitos de tiros e as notas eletrônicas rápidas que aparecem de fundo. Enfim, é um ótimo jeito de abrir o projeto. No começo, Jagger conta com um ritmo mais lento e calmo, com bastante ênfase nas melodias agudas de sintetizador levemente influenciado por G-Funk. A princípio isso pode não parecer grande coisa, mas a track possui uma estrutura bem curiosa, onde toda a seção do meio dá uma acelerada significativa na batida, que aumenta a energia, mas ainda preserva a mesma paleta sonora do início e fim. É um detalhe simples, mas as transições entre essas partes ficaram muito bem fluídas, e tudo isso serve muito bem para dar uma personalidade mais única pro single. A Iconic honra bastante o seu próprio título, porque ela é mesmo uma das músicas mais heróicas e icônicas da tracklist inteira. As cordas que marcam a melodia principal no começo e no finalzinho são dramáticas e bem elegantes, e a forma de como os sintetizadores assumem isso pro decorrer da faixa também ficou muito bom. E claro, ajuda bastante o fato dela ter um dos melhores e mais memoráveis refrões que a Emília já fez. La Original preserva bem a atmosfera energética e dançante, dessa vez puxando uma produção mais próxima a um house bem pop e acessível. É uma composição simples, mas ainda bem divertida, especialmente no refrão, onde as vozes travando ficaram perfeitas para homenagear esse estilo de eletrônica de clube. E a participação da Tini é ok, eu não acho que vocalmente ela se diferencia tanto assim da Emília, mas as duas cantando juntas soa agradável mesmo assim. E falando em collabs, No CV foi e ainda é o grande single e hit do MP3, que recentemente até rendeu um prêmio para Emília e para Ludmilla de melhor colaboração latina do Los 40 Music Awards, e sinceramente, gente, muito bem merecido, porque essa track é simplesmente incrível. Sua composição é extremamente colorida, mostrando um tom bem modernizado de funk, com uma leve influência de bubblegum bass que pra mim ficou impecável. A química entre as performances das duas soa bem natural e tranquila, o refrão é super cativante, mas aquele último verso barra ponte da Emília é onde tudo realmente se sobressai do resto, com a voz dela soando
soando mais emocionante. E tudo isso no fim é só um build-up pra conclusão, que mostra mais uma surpresa trocando a batida por um tom de house, que ficou muito legal. De fato, um hit impressionante que merece muita recepção positiva ao seu redor. Nós temos algumas tracks mais ou menos no meio do caminho, como GTA, que é uma faixa decente, não exatamente uma das minhas favoritas, porque pra mim ela parece bem mais vazia e minimalista comparada ao charme das outras músicas, dependendo bastante daquele baixo de slap house no drop, mas não chega no nível de ser ruim, só não é uma que eu planejo voltar para ouvir no futuro. Exclusive cumpre a cota necessária de reggaeton no projeto, assim como GTA é mais uma que acaba ficando bem dentro dos moldes e expectativas, mas acho que até prefiro um pouco mais essa aqui, porque a batida bem pesada acompanhada dos metais acaba soando bem grandioso, sem sacrificar a sua essência dançante. De novo, nada de revolucionário, mas divertido mesmo assim, e é meio difícil realmente desgostar da Exclusive com ela sendo tão curtinha de duração. E 24 horas, na minha opinião, é uma das mais descartáveis do LP. Eu respeito a proposta dela de manter a vibe dançante, mas contrastar isso com efeitos leves e atmosféricos. Na teoria parece interessante, mas o resultado final pra mim acabou levemente decepcionante. Eu não acho que as ideias conseguiram casar muito bem. Sobre as que faltam, Munhecos é outro hit animado com uma atmosfera mais noturna. Os sintetizadores no pré-refrão são bem ousados, levando a um drop conduzido principalmente pelo que parece ser uma guitarra sintetizada distorcida. Ritos Verdes, de certo modo, é praticamente a conclusão da direção dançante de festa que marcou a maioria do álbum, fechando com uma batida bem alta em mid-tempo. E chegando na última dupla da tracklist, vemos uma mudança drástica de produção, onde a 1000 km se resume em basicamente uma balada de rock leve, com guitarras e violões apoiando a Emília, que aproveita o espaço para fortalecer o vocal emocionado, enquanto reflete sobre sentimentos de saudades de casa e de uma pessoa amada. E por fim, Guerreiro fecha oficialmente o MP3, também no formato de balada, mas dessa vez centrada no piano. E caso vocês não saibam, ela também foi um single lançado no Dia dos Pais justamente para homenagear a luta do próprio pai de Emília contra o câncer. Apesar de obviamente não seguir a mesma direção das outras músicas, ainda é uma track bem bonita com bastante honestidade e emoção nas letras. Mas enfim, senhoras, senhores e outros, eu acredito que temos um LP bem equilibrado e super interessante diante de nós. Focando principalmente nos seus aspectos mais animados, eu sinto que a Emília fez um ótimo trabalho em mostrar uma boa riqueza de influências e estilos que, sim, são relativamente simples e provindos do pop mesmo, mas não deixam de ser bem utilizados e adaptados para conversar com as demandas da indústria atual. A primeira metade em particular é uma aula impressionante de ideias e efeitos diferentes um seguido do outro, sem desacelerar e mantendo o ouvinte muito engajado. Eu não sou o primeiro a fazer essa comparação, mas eu creio que sim. Se a Emília seguir com essa direção, ela poderia muito bem cumprir uma função no pop latino em geral, semelhante à da Charli XCX no pop americano, de ser a ponte entre o mainstream e os nichos mais específicos de música experimental dançante. Eu pelo menos ficaria bem ansioso para ver o desenvolvimento de uma nova figura assim. Mas fechando esse negócio, o MP3 é um grande ponto positivo para a música popular argentina. Por muito pouco não chega no limiar dos essenciais, mas as minhas músicas favoritas aqui foram No Se Vê, Iconic, Facts, Jagger e La Original. Se eu tivesse que mudar o álbum, eu cortaria 24 horas. Se puderem, deixem o like, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. E claro, por último, mas não menos importante, se eu tivesse que dar uma nota para MP3, de 0 a 10 eu dou um 8 redondo, beleza? Os hermanos perderam a Libertadores, mas ganharam um álbum super divertido no lugar. Então é isso mesmo, lembre-se que tudo aqui é só minha opinião. Até a próxima e falou!